Fala pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como se dá o desenvolvimento do Tai Chi Chuan, o desenvolvimento de aprendizado. O que eu vou aprender, o que vai acontecer. O Tai Chi Chuan ele é baseado em cima de formas. As formas, a gente chama desse jeito o quê? Sequência dos movimentos. Tá? Então a gente tem sequência de movimentos pequenas até maiores, né? Então são formas pequenas até maiores. E cada forma leva o nome da quantidade de movimento que tem, tá? Normalmente é assim. Tem outras formas que têm o seu próprio nome, como por exemplo, no Tai Chi Chuan da família Yang, a gente tem a forma longa, de 103 movimentos, né? Então assim, ela se chama forma longa e ela tem 103 movimentos. Tem a forma curta, que é uma forma de 49 movimentos. Entendeu? Então você tem alguns nomes, mas a gente se refere também à quantidade de movimentos. Então, com os meus alunos eu trabalho a forma 8, a forma 10, a forma 22, a forma 49 e a forma 103. Eu falo assim porque fica mais fácil de lembrar e eu acho que fica mais fácil de entender o que a gente está falando, né? Então é uma forma de 8 movimentos, 10 movimentos, 22 movimentos, assim por diante, tá? Então a gente começa o desenvolvimento do Tai Chi através dessas formas. A gente vai ensinando movimento, e aí o aluno vai aprendendo, vai conseguindo fazer sozinho, e aí ele vai evoluindo. A partir essas formas são todas práticas individuais, tá? Então, práticas individuais, a gente tem essas formas de mãos e as formas com armas, tá? No Tai Chi Chuan que eu ensino, no Tai Chi Chuan da família Yang, você tem duas armas praticamente, tá? Três, né? Vamos considerar assim. Três armas oficiais, que é o quê? A espada, Tai Chi espada, Tai Chi sabre, e tem o bastão. Só que na família Yang a gente não tem uma forma especificamente para trabalhar o bastão. A gente usa mais o bastão como uma forma de você mexer com a energia do corpo, você aprender a usar o bastão para mexer a energia no corpo, porque no Tai Chi Chuan a gente quer que a energia venha de dentro para fora. Então você vai trazer a energia do corpo, né, do pé, da mão, do pé de dentro lá para a mão, tá, no caso, né? E com a arma a mesma coisa, você vai trazer a energia de dentro e vai expressar na arma. Então no bastão ele ajuda a gente a fazer isso, tá? Então assim, não tem uma forma oficialmente disso. Na internet a gente consegue encontrar algumas coisas, mas que eu acredito que não seja da linhagem que a gente segue, que eu sigo, que é a linhagem do mestre Yang Jun, tá? Eu ensino Tai Chi Leque. Tai Chi Leque não faz parte da linhagem oficial da família Yang, mas eu acho que é interessante e é legal. Muita gente gosta, prefere até fazer leque do que a espada, por exemplo. E para divulgar, acho que é uma arte, é uma coisa assim bem bacana, porque chama atenção, né? A galera gosta, meus alunos gostam de fazer, então eu coloco como dentro das formas de armas que eu ensino também, tá? Então você tem todas essas formas individuais, tá? Então você vai ter as formas de mão, que vão assim, dependendo do número, né? Cada forma tem o seu número. Depois você passa para o ensinamento da prática das formas de armas, né? Que também tem número, espada, 16 de Tai Chi espada, de 16 movimentos, tá? Então a gente não fala assim, Tai Chi Chuan e espada, não, é Tai Chi espada, tá? E Tai Chi Chuan. Chuan, a gente se refere à mão, tá? É o mesmo ideograma de mão. Então por isso que a gente fala o Tai Chi Chuan, são as formas, e o Tai Chi espada, aí é com a espada, né? Então assim, é só para explicar um pouquinho, porque às vezes fica meio confuso, tá? Então a partir do aprendizado das formas de espada, ou de muito às vezes tem gente que não quer aprender a fazer as formas de armas e tal, que é perfeitamente normal, não tem problema nenhum. Né? Eu só acho que é interessante porque ajuda seria tipo um plus, né? Um upgrade, digamos assim, da prática do Tai Chi. Eu acho que é bem interessante, eu acho que vale a pena porque vai te ajudar a entender mais coisas. Né? Mas tem gente que não quer, fala, não quero ficar só nas formas de mãos, né? Só no Tai Chi Chuan mesmo, aí tu fala, beleza. Então, depois de um certo tempo de prática, depois que a gente vê que o aluno entendeu muitos conceitos, conseguiu se acalmar um pouquinho, a gente faz uma prática em dupla.
Tá? Essa prática em dupla é uma prática que sempre tem nas escolas de Tai Chi. As práticas de dupla servem para quê? Para que a gente consiga se entender um pouco mais, né? Então, as formas de mão já ajudam muito nisso. Como eu sempre falo, para mim, o Tai Chi Chuan ele é mais uma ferramenta de autoconhecimento, né? E nem tanto uma forma de defesa pessoal, ou uma luta, essas coisas. Eu acho que o Tai Chi Chuan é uma forma de autoconhecimento. E nesse nosso mundo, né, falando assim rapidinho, nesse nosso mundo a gente tem que interagir com outras pessoas, a gente tem que interagir com o cliente, com a mãe, com o pai, com o patrão, né, com o empregado, com o vendedor. A gente vai interagir com pessoas, não tem jeito, não tem como você se isolar totalmente e não ter contato com ninguém. Invariavelmente, em algum momento, você vai ter que interagir. E às vezes essas interações ajudam a gente a se perceber melhor, né? Nem como falam, as pessoas que vêm para você são como um espelho, elas vão refletir aquilo que você de repente precisa trabalhar. Né? Então, e no Tai Chi Chuan a gente coloca essa prática em dupla exatamente para isso, para que você consiga, através da interação com o outro, se perceber melhor, né? Não só entender o outro também, mas se entender, né? Porque é uma prática que a gente vai ficar em contato com uma parte do corpo, normalmente vai ser aqui, o dorso da mão com o dorso da mão da outra pessoa, né? E aí a gente vai fazendo movimentos circulares. Esses movimentos vão fazendo com que a gente vá entendendo a dinâmica do que a gente aprendeu nas formas de Tai Chi junto com outra pessoa. Tá? Então você vai começar a mexer e às vezes a gente fica lá 5, 10, 15 minutos em contato com a pessoa ali fazendo o exercício. Aí isso inevitavelmente faz com que você comece a sentir coisas, a perceber, né? A perceber o outro também de repente às vezes começa a ficar irritado, começa a ficar nervoso, você começa a ficar nervoso, né? Então é bem interessante por causa disso. Que ele faz com que a gente se entenda um pouco mais, porque assim, na forma é muito fácil, digamos assim, né? Você conseguir se acalmar e você ficar tranquilo. É a mesma coisa que quem medita, vai meditar num lugar super silencioso, porra, show de bola, né? Tranquilo. Agora, vai conseguir meditar numa rua um pouco mais barulhenta, ou perto de criança, ou mesmo em casa quando está cheio de gente, né? Já é mais difícil. Então, essa prática em dupla eu entendo que vem um pouco para isso também. A gente fala assim, né? Às vezes a pessoa faz a forma assim de mãos, bem tranquila, tal, acha que já entendeu tudo, e fala, não, agora você tem que fazer com o outro. Você tem que aplicar esses conceitos, outra pessoa ali te empurrando, te tirando do eixo, te tirando do equilíbrio. E aí você tem que se equilibrar de novo. Esse é um trabalho muito interessante, tá? E assim, eu espero conseguir chegar nesse ponto com meus alunos, porque demora um pouco, né? Não dá pra gente fazer isso no primeiro dia de aula, senão todo mundo sai correndo. Então a gente vai, né? Tem alunos que já estão comigo já há um tempo, então já dá para começar a trabalhar isso. E se você tem interesse, tem que começar lá pelas práticas de mão, né? E aí depois a gente passa para essa prática de dupla, tá? Então, e essa prática de dupla a gente chama de Tui Shou, ou empurrar, né, assim, uma tradução livre seria empurrar as mãos, empurrar de mãos, né? E então você vai fazer isso com o kokonei, com outra pessoa. Aí tem técnica de mão simples, mãos duplas, com as duas mãos você vai empurrando lá, vai entrando em contato, vai fazendo os movimentos do Tai Chi Chuan. E depois você tem, né, o Dalu, que seria uma tradução livre também seria um grande rolar para trás, onde você vai fazer uns movimentos maiores. Aí já começa a entrar uma questão de passo, né, de você avançar para atacar, você recuar para defender e se mexer. Aí você começa a se mexer junto com o outro, mais ou menos como uma dança, né? Muita gente já disse que o Tai Chi Chuan era uma dança, então quando fica de dupla, aí vira uma dança mesmo. Mas é uma dança, né, sem ritmo. O ritmo é você com o outro, né? É uma dança para você se entender melhor, né? Para você interiorizar mais ainda, aprofundar mais ainda o conhecimento que você tem sobre si. E também tem o Duilian. Duilian é uma sequência de ataque e defesa, seria uma luta combinada, né? Então eu vou bater aqui, você vai fazer não sei o quê, de dupla também. Também é bem legal. Então tem essas duas práticas que a gente faz. Então, pessoal, para resumir, o Tai Chi Chuan, a gente vai trabalhar em cima das formas. O que é uma forma? Uma forma é uma sequência de movimentos. Aí vai determinar o nome da forma, a quantidade dos movimentos que ela tem. Por exemplo, forma 8, forma de 8 movimentos. Forma 10, forma de 10 movimentos. Tá? E tem outras formas, por exemplo, no Tai Chi Chuan da família Yang, que tem um certo nome. Por exemplo, como assim?
A forma longa é uma forma de 103 movimentos, só que a gente fala forma longa. Né? Vamos trabalhar a forma longa. Não fala, vamos trabalhar a forma 103. Mas se falar também, tá tudo certo. É só para dizer que algumas têm nome e outras não. Tá? Então as formas fazem parte da prática individual. Então você tem as formas de mão, que são as formas de Tai Chi Chuan, e tem as formas de Tai Chi espada, Tai Chi sabre e Tai Chi leque. Tá? Então você vai trabalhar sozinho, você consigo mesmo ali, fazendo, tá, de boa. Depois de um tempo de prática da forma individual, a gente passa para o trabalho de forma de dupla, onde você vai fazer o contato com outra pessoa, e aí vocês vão ficar ali interagindo e fazendo os movimentos, aplicando os princípios que a gente trabalhou do Tai Chi Chuan, né? E então essa prática em dupla a gente chama de Tui Shou. Depois do Tui Shou, a gente tem o Da Lu e o Do Lian. O Da Lu é um movimento, é uma prática de dupla que a gente faz de ataque e defesa, de maneira maior, assim, a gente mexe o braço de uma maneira um pouco mais exagerada para que você consiga entender o que você fez nas práticas individuais aqui em dupla com outra pessoa. E você tem também o Do Lian. O Do Lian é uma luta combinada, tá? Bem basicamente, bem simples é assim. Uma luta combinada, onde você vai dar um soco, o outro vai defender, o outro vai atacar, você vai defender e assim vai. Aí você vai aplicando movimentos do Tai Chi Chuan também, tá? Uma grande diferença entre os dois, do Da Lu e do Lian, é que o Da Lu é uma luta combinada que tem um fim, né? O Da Lu não, você pode ficar ali fazendo esse ataque e defesa, se movimentando eternamente até os dois se cansarem, tá? Então, essa é uma grande diferença. Mas ambos são para trabalhar, né, como você se vê, como você entende essa interação com uma outra pessoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.